sanguíneo. E nós vamos continuar. Eu queria terminar, não deu tempo. Mas hoje nós vamos terminar essa mensagem que fala a respeito de Jairo. Glórias a Deus. Amém? Presta atenção aqui no que eu vou falar. Nós temos que ter muito cuidado. Presta atenção no que eu vou falar. Nós temos que ter muito cuidado para não normalizar algo que é sobrenatural. Amém? Melhor dizendo, nós temos que ter muito cuidado para não naturalizar algo que é sobrenatural. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vem em um culto, você vem domingo, você vem quarta, todos os domingos, e aqui a gente ora, a gente prega a palavra, e muitas vezes, Tiago, eu vejo que pessoas perdem a fé. Às vezes ela está esperando uma resposta de Deus, uma bênção, e essa bênção ainda não veio, e ela começa a desmerecer, ou menosprezar, ou subestimar a palavra de quem? O culto, ele não é natural. O culto, ele é sobrenatural. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. O poder de Deus é sobrenatural. O Espírito Santo é sobrenatural. E aqui nós estamos mexendo com algo, nós estamos envolvidos, nós estamos pregando, nós estamos crendo em algo sobrenatural, algo poderoso, algo imenso, glorioso, que a qualquer momento pode mudar a sua, a minha vida, a minha história, a sua história, a sua casa e a sua família. É em ambientes como esse, é em culto como esse, que Deus se manifesta. Mas Deus trabalha com a fé. Deus trabalha com o quê? Fé. Tem uma mensagem que a Bíblia diz que Jesus, ele entra numa cidade, e está escrito bem assim: vendo Jesus que ali ele não poderia fazer nenhum milagre, por causa da incredulidade daquela comunidade, ele foi embora daquele Jesus, o Filho de Deus. Então, você tem que crer na palavra de quem? Não é mais o culto, não é mais uma pregação. Aqui tem algo poderoso para mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, seu relacionamento, a sua saúde e as suas finanças. Toma muito cuidado com isso. Porque sem fé é impossível agradar a quem? A incredulidade, ela é um pecado que Deus abomina. Precisamos crer. Diga glória a Deus. Quando você sair da sua casa para você vir no culto, você tem que como aquela mulher hemorrágica. Ela saiu, ela falou: eu vou lá, eu não preciso nem tocar nele. Se eu tocar nas vestes, eu já vou ser curada, vou ser abençoada. Ela veio, ela tocou e o milagre aconteceu. Mas antes Jesus falou o que? Quem me tocou? E aí os discípulos falaram: mas a multidão está te apertando, te empurrando, te segurando, e o Senhor está perguntando. Jesus falou: não, alguém tirou virtude de mim. O que nós aprendemos com isso? Que muitos seguravam e empurravam, mas não tinha fé. Mas uma mulher tocou com fé, e saiu a virtude, o poder, e ela foi abençoada. É possível que a gente venha aqui e sai do mesmo jeito, e ainda peca. Porque não ter fé, incredulidade é pecado. Não tenta naturalizar algo que é sobrenatural. A igreja é sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural.
Eu sempre falo com minha esposa, eu ainda creio na palavra e eu ainda vou crer. Aleluias. Eu preguei aqui esses dias, o crente tem que esperar um milagre todo dia. O crente tem que esperar um milagre toda semana. Ele tem que esperar um milagre todo mês, todo ano. Se não for hoje, amanhã eu estou crendo. Se não for amanhã, a semana que vem eu estou crendo. Se não for o mês que vem. Mas ele não pode parar de crer. Porque Deus vai se manifestar. Eu fui no monte hoje, eu até falei na live, aquela mensagem: lança os teu pão, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa as tuas, porque você não sabe qual que vai prosperar, se é essa, ou se é aquela, ou se é as duas juntas. Não pare, não desiste, não desanime. Não naturaliza o que é sobrenatural. Uma palavra como essa, um culto como esse, muda o seu destino, muda a sua história, muda a sua vida. Você crê nisso? Levanta as suas mãos, diga: eu creio na palavra de Deus. Diga: eu acredito que essa noite Deus vai fazer maravilhas na minha vida. Aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Me ajuda aí, Adri. Amém? Quando você sentir que o negócio esquentar, você, glória a Deus, fique atento que depois eu trago o McDonald's para você. No nome de Jesus, amém? Queridos, vamos ler a palavra de Deus? Diz-me assim: partindo Jesus dali, 2 homens cegos seguiram. Quantos? Esses homens eram o quê? Os seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Amém? Vamos repetir isso, diga: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí ó, lá no versículo 28, ó: entrando ele em casa. Aí você tem que prestar atenção nisso aqui, tem uma chave. Entrando ele aonde? Casa. Entrando ele em casa, aproximaram os cegos, e Jesus lhe perguntou. Então, esse cego estava seguindo quem? Estava seguindo quem, igreja? Jesus. Vocês estão aqui? Quem está aqui? Faz assim. Então esse cego está seguindo Jesus. Eu não sei por quanto tempo, por quantos quilômetros, por quantas milhas, mas eles seguiram Jesus, uma boa caminhada. E aqui o escritor relata: e entrando ele em casa. Quando Jesus entra em casa, Jesus para. E olha o que Jesus disse para ele. E aí os cegos se aproximaram. Os cegos fizeram o quê? Se aproximaram. Porque é impossível viver um milagre. É impossível ter a vida transformada distante de Jesus. É preciso se aproximar de Jesus. Quantos aqui estão dispostos, querem se aproximar dele? Glórias a Deus, aleluias. Aproximaram os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isso? Irmãos, sempre vai ter isso. Jesus trabalha com fé, Deus trabalha com fé. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da minha boca. Ele quer ouvir do seu coração. Então Jesus, em vez de chegar e curar, não, Ele faz uma pergunta básica: você crê que eu sou capaz de fazer isso? Porque Ele só vai fazer se eu acredito nele. Por quê? Porque Deus nos dá livre-arbítrio. Porque talvez a pessoa quer crer no candomblé, talvez a pessoa quer crer no Umbanda, no Espiritismo, quer crer lá na Aparecida, você é livre. Mas para nós vivermos o milagre de Jesus, de Deus, Ele faz uma pergunta básica antes. Ele quer saber de você: você crê que eu sou capaz de fazer isso? Porque tem gente que não crê nele. Tem pessoas que creem em tudo, menos em Jesus. Então ele pergunta: você crê
que eu sou capaz de fazer isso? Ele quer saber, meu irmão. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer sentir fé em mim e no seu coração, para que ele venha agir. Não que ele é impotente, mas é que ele determinou que ele trabalha com fé. Diga glória a Deus, aleluias. E responderam-lhe o cego no caso: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos. Tocou aonde? Dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme o quê? Seja feito do meu. Jesus falou: seja feito do meu jeito. É assim que ele falou? Não. Ele falou: então seja feito conforme a sua fé. Do jeito que você acredita, vai acontecer. E a Bíblia diz que, aí, aonde eu parei? E os olhos dele foram abertos. Jesus o advertiu então severamente: cuidai, para que ninguém saibais disso. Contudo, ao partir, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Aleluias, glórias a Deus, aplauda o nome dele. Oh! Amém, irmãos? Amados, isso aqui é tremendo. Você vê que Jesus, ele é bem didático, né? Aquele cego se aproxima dele e ele faz a pergunta básica. É como se é uma regra. Antes do Senhor fazer algo, ele quer saber se a gente crê ou não. E quando eles falar, nós cremos. Então Jesus fala o quê? Então seja feito conforme a fé de vocês. Se eles crescem, o milagre ia acontecer como aconteceu. Mas se eles estivessem fingindo, não ia acontecer nada. Mas eles estavam crendo, porque os olhos dos cegos se abriram. Amém, irmãos? Querido, nós temos aqui muitas observações. Essa mensagem ela é poderosa. E a palavra de Deus é rica. Nós temos que, cada vírgula, cada ponto aqui, fala forte ao nosso coração. Glórias a Deus. E a primeira observação que eu quero trazer aqui, que você lê, você não entende. Mas eu estava lendo essa mensagem. Isso aqui não é mensagem copiada de YouTube, não, irmãos. Aqui é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E o que me chama muita atenção é que a Bíblia diz que nós lemos a semana passada. Jesus, ele estava ensinando, ele estava pregando. Daqui a pouquinho Jairo chega até ele, se aproxima, ajoelha, adora. E Jairo fala: Senhor, minha filha acaba de morrer, vem, põe as tuas mãos sobre ela e ela viverá. E a Bíblia diz que Jesus seguiu com Jairo. Aleluias, glórias a Deus. No meio do caminho vem essa mulher que do fluxo de sangue hemorrágica, toca nele. Ela não fala nada, ela não pede nada, e ela é curada. Então Jairo pede, Jesus atende, vai na casa dele. A mulher vem, nem fala nada, e ela recebe a bênção. Mas esses dois cegos, Jesus sai da casa de Jairo, e Jesus está indo em direção à casa dele. Eu não sei quantos quilômetros, eu não sei quanto tempo, mas se você ler a Escritura, você vai perceber que Jesus está caminhando, e esse cego começa a seguir ele, clamando: Filho de Davi, tem compaixão. E aí você vai observar que diz assim: entrando ele em casa. Mas espera aí, da onde ele estava, na casa de Jairo, até a casa dele, tem uma caminhada, tem uma distância.
Então quer dizer que esses dois cegos, eles estão seguindo Jesus, e Jesus não deu nem um bom dia. Eu não sei quantos quilômetros, eu não sei quantas horas de viagem, mas esses cegos estão atrás clamando, e Jesus está ouvindo, mas Jesus não dá uma resposta. Dois cegos. É fácil para um cego andar? Mas eles perseveraram. É a primeira observação que eu tenho aqui. Aleluias, glórias a Deus. E eu falei, mas Senhor, mas peraí, mas Jairo foi lá, ele se humilhou, tudo bem, ele se rendeu, e o Senhor foi na casa dele. Jairo não era cego. A mulher nem pediu, ela nem falou nada. E ela recebeu a bênção. E por que dois cegos clamam a Jesus e Jesus não atende? Jesus não fala nada. E Jesus está andando. Aonde Jesus estava, tinha uma multidão. Aonde Jesus estava, tinha milhares, centenas de milhares de pessoas. Era discípulos, era pessoas necessitadas, era pessoas que tinham comido do pão multiplicado. Aonde Jesus estava, era multidão, irmão. E aonde Jesus estava, Jesus não perdia tempo. Ele estava andando, a multidão estava ali, e ele palavra, e ele disciplina. Aonde Jesus estava, a multidão estava atrás, e Jesus a palavra, Jesus exortava, Jesus ensinava, ele não perdia tempo. E ali, ele tinha acabado de sair da casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta e ressuscitou. A mulher hemorrágica, 12 anos, foi curada. Eu acredito que as pessoas estavam glorificando. Glória a Deus, ele curou. A filha de Jairo estava morta, ela ressuscitou. Esse homem é o Messias, é o Filho de Deus. Aquele alvoroço, as pessoas glorificando e testemunhando, quem sabe cantando e adorando a ele. Esse realmente é o Filho de Deus. Olha a obra que ele fez. Ei, pessoal, vizinho, olha, a filha de Jairo, Jesus ressuscitou ela. A mulher do fluxo de sangue está curada também. E aquele alvoroço, aquela multidão. E os dois cegos clamando: Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus sabe e conhece todas as coisas. Jesus não responde, Jesus não atende. E a multidão, Jesus está seguindo, a multidão está atrás, e os cegos também clamando. Eles não ouvem, perdão, eles não enxergam, eles são cegos, mas eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo o quê? A multidão, eles estão ouvindo um alvoroço, eles estão ouvindo o que? Jesus pregando, Jesus ensinando, eles estão ouvindo o que? As pessoas dando glória, as pessoas testemunhando, eles estão ouvindo falar, Jesus curou, é o Filho de Deus, eles estão ouvindo as pessoas adorando, eles estão ouvindo as pessoas cantando louvores e glorificando a Jesus. Eles não estão enxergando nada, mas eles estão ouvindo tudo, porque eles são cegos. E eu indaguei, Senhor, mas por que Jairo, o Senhor vai na casa dele? A mulher não pede nada e ela é abençoada. Esses dois cegos têm que sofrer, têm que caminhar cego. Imagina, irmão, sem enxergar nada, tropeçando, caindo, se levantando, e eles perseveraram. Filho de Davi. Falei, mas por que isso? E o Senhor bradou no meu coração. E Ele me deu uma revelação. E o Senhor falava comigo. Porque Deus não é um robô. Deus não é mecânico. Deus não é programado. Deus, Ele faz a obra, Ele vai fazer a obra de maneiras diferentes. Aleluias, glórias a Deus. Não é porque Deus fez na vida do Adri que Deus vai fazer do mesmo jeito na minha vida. Deus
Deus não é programado, Deus não é um robô. Ele tem a maneira dele fazer, Ele tem a maneira dele operar, Ele tem a maneira dele abençoar, de cada um de forma diferente. Aleluias, glórias a Deus. O jeito que Deus fez na vida da pastora, o jeito que Deus fez na vida do Tiago e da Rosiele, não é a mesma maneira que Ele vai fazer na vida da Roseli, do Jonathan e da dona Vilma. Não, Deus não é um robô, Deus não é programado. Ele tem a forma dele trabalhar, e só Ele sabe, e só Ele entende. Na vida de Jairo foi de um jeito. Jairo veio, se humilhou, implorou, aleluias. E o que Jesus falou? Eu vou na tua casa. E na mulher do fluxo de sangue, ela não falou nada, ela só tocou nele e o milagre aconteceu. E os 2 cegos foram atendidos, foram abençoados, mas foi de maneiras diferentes. A palavra do Senhor, aleluia, essa é a primeira observação. Glórias a Deus, aleluia. Quantos estão atendendo a palavra de Deus? Eu quero profetizar na sua vida. Levanta as suas mãos, diga assim: eu não sei como Deus vai me abençoar, eu não sei a maneira que Ele vai responder, mas eu acredito que Ele vai me responder. Aplauda o nome dEle. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes eu já vi crente frustrar, eu já vi pessoas da fé se frustrar, porque elas estão esperando uma resposta, estão esperando um milagre, estão buscando em Deus, e a pessoa programa na mente dela: vai ser assim, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Deus vai fazer do jeito que Ele quiser. Glórias a Deus, aleluias. Porque Ele é soberano, o poder é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle e o milagre é dEle. Mas eu já confesso, irmãos, olha aqui para mim, eu já confesso que eu já me frustrei, que eu já me machuquei. Já teve tempo de eu chegar, eu lembro também da minha esposa, nós estávamos com projetos, e nós oramos, ficamos ali por 30 dias orando e jejuando e determinando, com aquela fé no coração: Deus vai fazer assim, assim e assim assado. E naquela fé, naquela confiança, quando chegou o dia, nada, e aquilo me machucou. Eu fiquei frustrado, irmãos. Mas já teve dia, Deus chegar, Deus vai fazer assim, assim assado, e no outro dia acontecer do mesmo jeito que eu falei. Aleluias, oh glória a Deus. Mas não é porque eu mando, é porque Ele quis fazer. E eu acredito que aqui, pastor Joel, tem pessoas que tiveram essa experiência, que chegaram e determinaram: em nome de Jesus vai acontecer assim, assim, assado, e acontecer do jeito que você falou. Mas teve um momento que você também falou: vai acontecer assim, e não aconteceu. E Deus aqui está nos ensinando. Com Jairo foi de um jeito, com a mulher do fluxo de sangue foi do outro jeito, com esse cego foi de outro jeito. Porque Deus não é programado, Deus não é um robô, Deus não é manipulado. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Glória a Deus, aleluias. Mas uma coisa é certa: do jeito que Ele faz é a melhor maneira, porque Ele sabe de todas as coisas. Quantos acreditam nisso? Aleluias, glórias a Deus. E a segunda observação aqui nessa mensagem é muito forte, irmãos. A Bíblia diz que esses 2 cegos, eles estão indo atrás de Jesus. A Bíblia diz que eles se aproximam. Não, antes, aí é depois. Mas a palavra do Senhor disse que eles estão indo, clamando:
filho de Davi. Eles seguiram. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu já falei, eu não sei quantos quilômetros, eu não sei quantos tempos, quantas horas, mas eles seguiram sem resposta. Jesus não respondeu, Jesus não atendeu. Eles não estão enxergando nada, eles são cegos, mas eles estão ouvindo. Sabe o que isso significa? Esse é os momentos que todos nós já passamos, ou talvez você está passando. Há momentos na vida do crente, todos já passaram ou vão passar por isso, talvez você está passando. Você está buscando, você está orando, você está clamando, você está confiando, você está pedindo, você está obedecendo, mas você não está vendo nada. Mas você vem na igreja e a palavra é: Deus vai fazer, as portas vão se abrir, a sua casa vai ser abençoada, Deus tem um milagre na sua vida. Você vem e ouve, mas quando você chega na sua casa, na sua vida, você não vê nada. É que esses dois cegos estão vivendo, estão clamando, estão seguindo, estão pedindo, mas eles não estão vendo nada, mas eles estão ouvindo. E o que é que eles fazem? Eles param, eles desistem, eles desanimam? Não, eles continuam confiando e perseverando. Eles têm um caminho, eles estão seguindo o caminho. Eles não conseguem enxergar. Então o que é que eles fazem? Eles seguem o barulho, eles seguem a voz, eles seguem a multidão, eles seguem o clamor. Ele está seguindo aquele povo glorificando, ele está seguindo aquele povo adorando, ele está seguindo o ensinamento, eles estão seguindo a palavra, não estão vendo nada, mas eles estão seguindo a palavra, o ensinamento e a adoração e o louvor daquela multidão. Aleluia. Na nossa vida é assim também. Vai ter período, vai ter momento, e talvez você está vivendo isso, você está seguindo, você não está vendo nada, mas Deus está falando nessa noite. Você não está vendo a resposta, você ainda não viu o sinal, mas segue a voz, aleluia, segue a palavra, aleluia, segue o louvor. Deus está falando, segue a promessa, mas eu não estou vendo nada, pastor, mas segue a voz, segue a palavra, aleluia, glórias a Deus. Eles estão seguindo por um caminho. Esse caminho vai levar a um destino. O destino já está traçado, o destino já está determinado. Eles estão seguindo a Jesus. Para onde Jesus vai? Para casa. Eles não estão vendo nada, ô Valéria, eles não estão vendo nada, mas eles estão seguindo. E esse caminho que eles estão seguindo, essa voz que eles estão seguindo, aquele ensinamento eles estão seguindo, Jesus está pregando, aquela pregação que eles estão seguindo, aquele louvor, vai levar a um destino. Repete comigo, diga: todo caminho vai me levar a um destino. Eles estão seguindo o caminho de Jesus. Não está vendo nada, mas eles estão seguindo, perseverando, confiando, cego, tropeçando, cai, se levanta, aleluias, glórias a Deus. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que estão seguindo Jesus, aleluias, e você não está vendo nenhum sinal, nada, zero. Talvez você está tropeçando, você já tropeçou, mas você precisa se levantar, glórias a Deus, e continuar seguindo essa voz, continuar seguindo essa palavra, essa promessa, porque ela vai te levar a um destino.
O destino já está traçado, já está te esperando. Aleluias, glórias a Deus. E eles seguem, e eles vão seguindo. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele, não é que Jesus é mau, Jesus, ele sabe o que está fazendo. E Jesus está ali torcendo para aquele cego, não para. Jesus não está respondendo nada, mas no coração ele está, não para, não desiste. Eu já estou te esperando lá na casa, aleluias. Eu já estou te esperando lá no destino. A resposta está lá, o milagre está lá, é lá que eu vou te atender, não para. E o cego tropeçando, com dificuldade, talvez cansado, sendo muito, talvez ali, empurrado, mas eles estão perseverando, aleluias, glórias a Deus. Se você não está vendo nada, segue, não para, caminha, porque o destino já está te esperando, a vitória já está te esperando lá, glórias a Deus, aleluias. E ele segue Jesus, ele segue a multidão, ele segue a voz, e a palavra do Senhor vai dizer, que ele segue aquele caminho, e aquele caminho leva a um destino. Qual o destino? A casa. E a Bíblia diz que entrando ele em casa, Jesus para. E acho que Jesus feliz, Jesus contente, e Jesus falando, ainda bem que vocês não pararam. Eu queria que vocês chegassem aqui, porque eu vou curar, eu vou fazer o milagre. Ainda bem que vocês não pararam. Ainda bem que vocês perseveraram. Ainda bem que vocês persistiram. E Jesus vira para eles, e Jesus pergunta, crente que eu sou capaz de fazer isso? Porque ele só trabalha com a fé. Mas Jesus sabia que aqueles homens tinham fé, porque se não tivesse fé, não tinha caminhado. Mas eles tinham parado no meio do caminho, eles tinham desistido. Porque eu já vi muitas pessoas pararem, eu já vi muitas pessoas desistirem. Como eu abordei no início da mensagem, pessoas que vêm na igreja, meu Deus do céu, mas já não acredita mais na palavra, vem para cumprir tabela. Isso é pecado, irmão. Você tem que esperar que a qualquer momento Deus vai mudar o seu destino, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, porque aqui é o lugar do poder de Deus se manifestar. Deus tem bênção para você nesse lugar, aleluias. Deus vai mudar a sua história aqui. Mas quando chega na casa, Jesus pergunta, vocês crê? E eles respondem, sim Senhor, eu creio. E ele fala, seja conforme a tua fé. Olha aqui para mim. Você sabe que muitas vezes nós não alcancemos a nossa bênção, porque você clama, você ora, você pede, você busca. E Jesus, ele faz para nós essa pergunta, você crê? E nós, a gente até fala, eu creio, mas ele fala, seja conforme a tua fé. Mas às vezes a gente não está crendo, querido. Se eu estou crendo, acontece, a mudança vem. Mas se eu não estou crendo, porque isso aqui não está escrito à toa, não. O que Deus, Jesus está falando? Vai ser conforme a sua fé. Do jeito que você acredita em mim, vai acontecer. Isso é um perigo, irmãos. Muitas vezes nós acreditamos nos homens, nos doutores, nos senhores desse mundo.
mas está escrito, do jeito que você acredita vai acontecer. Outro detalhe importante é que Jesus disse, o escritor disse, e entrando em casa, olha aqui para mim, já vou para o final da mensagem. Quando a Bíblia está falando de casa, quando nós estamos falando de casa, nós estamos falando de comunhão. Falando de quê? Como nós estamos falando de casa, nós estamos falando de relacionamento. De quê? Relacionamento, comunhão, família e de intimidade. Agora você entendeu por que Jesus não atendeu aqueles dois cegos? Jesus estava levando eles para casa, ou seja, para uma comunhão, para um relacionamento, para uma intimidade, para a família da fé. Aquela multidão que seguia Jesus, aqueles discípulos, uma vez ele disse, os irmãos e a mãe dele chegaram procurando ele, e os discípulos falaram, mestre, a sua mãe e os seus irmãos te chamam. Jesus olha para a multidão que estava ali ouvindo a palavra e diz, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, senão esses que estão aqui me ouvindo. Aleluias, glórias a Deus. Sabe quem é a família de Jesus? Aquele que crê nele, aquele que busca ele, que está na casa dele e que adora ele. Então Jesus estava chamando aquele cego para casa, ou seja, para fazer parte da família, para uma comunhão, para uma intimidade. Porque seria possível, Tiago, Jesus está passando no caminho, aqueles homens, ele não conhecia Jesus, eles eram cegos, mas aquele alvoroço, glória a Deus, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, eles ouviram, e o que eles começaram o quê? Filho de Davi, me cura. Só queriam a cura. Era possível que Jesus curasse eles ali? Primeira coisa que eles iam fazer, eles eram cegos, não conheciam Jesus. O ser humano é assim, irmão. Jesus abre os olhos, nem sabe quem é Jesus. Glória a Deus. Vai atrás da família, vai lá, vai para a praia, vai pescar, sei lá. Tem gente que é assim, depois que recebe a bênção, ó, vai desfrutar com o mundo, vai desfrutar, sabe lá Deus aonde. Mas como eles não conheciam, nunca tinham visto Jesus, então Jesus, ele faz esses dois cegos passar por esse processo, o processo do invisível, o processo que você não vê nada, mas você só ouve. E ali estão aprendendo, aleluias. Ali eles estão ouvindo. É o Messias. Ele curou. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Salvador. E o povo está adorando. O povo está glorificando. Eles estão ouvindo. Eles estão caminhando. O tempo vai passando. E o coração vai enchendo de curiosidade para saber quem é esse Jesus. E quando chega na casa, intimidade, comunhão, família. E ali Jesus para. E Jesus atende eles. E Jesus pergunta: vocês creem? Eu creio. Seja conforme a tua fé. A palavra do Senhor diz, antes a Bíblia diz que ele se aproxima. Jesus para e ele se aproxima. É impossível viver um milagre sem se aproximar de Jesus. Muitas pessoas não querem se aproximar. Tem pessoas que não querem intimidade. Tem pessoas que não querem compromisso com Deus. Querem a bênção. Compromisso, intimidade, ela não quer. Tem pessoas que não querem comunhão. E Deus é um Deus de comunhão. Diga glória a Deus. Irmãos,
A pessoa que não é de comunhão, tem alguma coisa errada, a pessoa não conhece o Evangelho. Nós vamos programar aqui nessa igreja, nós vamos fazer, tem que até ver com a pastora o dia que eu programei uma reunião de homens, uma mesa de homens, amém? E depois nós vamos fazer aqui uma mesa com toda a igreja, um momento de comunhão, glória a Deus. Nós vamos comer, nós vamos tomar um café, nós vamos orar, nós vamos ouvir a palavra. Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva vivia assim, em comunhão. Nós, como igreja, precisamos ter comunhão. Eu saber da sua situação, eu saber da sua história, sabe, querido? E nós se juntar, vamos orar por você. Nós temos que ter um momento de comunhão. Isso não existe. Talvez você está aqui, uma igreja desse tamanho, relativamente pequena, e você não sabe nem o nome do seu irmão. Talvez você nem pega nas mãos do seu irmão, você não dá nem a paz do Senhor para ele. Imagina uma igreja que a pessoa fica de cara virada uma para outra. Por exemplo, vem aqui, Adri. Vem aqui. Fica aí. Tem gente que é assim, já vi igreja assim. Vem. Aí está no corredor. Para não dar a paz do Senhor. Eu já vi isso dentro da igreja, irmãos. E diz que é crente. Eu não gosto dele. Eu não vou com a cara. Toma jeito. Não conhece o Evangelho. Não conhece quem é Jesus. Porque Jesus Cristo, quando o soldado lá na cruz estava zombando dele, bateram nele, ele pregado, e ele pediu água, deram vinagre. Ele falou: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Aleluias, glórias a Deus. Aí nós, pecadores, quer virar a cara para o irmão. Que evangelho é esse que nós estamos ouvindo? Que Jesus é esse que a gente crê e serve? Não é o da Bíblia. Crente não tem rancor, crente não tem ódio, crente não tem mágoa. Vou dizer outra coisa: crente não tem razão. Crente não tem o quê? Você está querendo razão? Não tem. O que Jesus falou? Se bater no teu rosto, vira. Não tem razão, irmãos. Como diga o pastor Isaías, razão é o cavalo do diabo. Crente não tem razão. Crente não entra em confusão. A pessoa, você está bem, irmãos. Você está certo, me perdoa. Que Jesus te abençoa. Não tem razão. Imagine eu lá no meu trabalho, onde eu trabalho, se eu querer lutar pela minha razão, eu vou ter que sair no tapa, irmãos. Porque a pessoa do mundo é assim. Eles são agressivos. Eles são ofensivos. Eles mexem com a nossa fé para tirar a nossa paz. Crente perdoa, crente ama, diga glória a Deus. Crente ora por aquela pessoa que prejudicou ele, que prejudicou ela. Isso é evangelho, isso é servo, isso é filho de Deus. Por isso que eles se aproximaram de quem? Jesus. Na casa, comunhão, intimidade, família. Somos uma família. Temos que se aproximar mais.
Você sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Você sabe qual é a mensagem que o Senhor passou para aqueles cegos? Vocês querem milagre, né? Vocês querem que eu cure os olhos, né? Vai ter que me seguir. Aleluias, glórias a Deus. Eu não estou enxergando nada, não estou vendo nada. Segue a voz, segue a palavra, segue o evangelho, segue a adoração, segue a multidão. Está difícil, perseveram. E eles perseveraram. E quando chegou na casa, é Jesus falando que é milagre, que é bênção, é na casa. Aleluias, glórias a Deus. Que a resposta é na casa. Glórias a Deus, aleluia. Que a mudança já tem um destino, é na casa. Glórias a Deus, aleluia. Não, mas eu quero aqui. Mas Jesus falando, é na casa. É na comunhão, é na intimidade. É Deus falando comigo, falando com você nessa noite. Ei, o seu milagre já tem endereço, o seu milagre já tem destino. É na casa, é na intimidade, é na comunhão. Aleluias, glórias a Deus. É na aproximação. O seu milagre é com mais intimidade. Mas eu não estou vendo nada. Caminha. Está difícil, continua, segue a voz. E a igreja é assim mesmo, evangelho é assim mesmo, vida de crente é assim mesmo. Você chega aqui, o pastor usa alguém, ou alguém fala com você, você ouve o louvor e a pessoa profetiza: ei varão, Deus vai mudar, Deus vai fazer isso, a sua história, o seu milagre vai ser grande. Mas quando você olha na sua vida, nada. E Deus está falando: segue essa palavra que você ouviu. Você não está vendo hoje, mas eu já estou te esperando lá no destino. Aleluias, glórias a Deus. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você. Oh, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. O milagre nos espera, irmãos, mas é na casa, é na aproximação. Deus está falando conosco nessa noite. Se aproxima mais. Ele não trabalha com distância. Tenha mais comunhão. Aleluias, glórias a Deus. A comunhão, ela tem um poder. Tenha mais intimidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão dispostos? Quantos aqui querem mais intimidade com o Senhor? Quantos aqui estão dispostos a viver um tempo de comunhão? Glórias a Deus, aleluias. Se põe sobre os seus pés. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Feche os teus olhos. Você está no lugar certo. Deus te trouxe no lugar certo. Na casa. Coloca a mão no seu coração. Aleluias. Eu quero pedir para que o nosso cooperador, porteiro Everton, pague essas luzes. Eu quero orar por você. Mas eu quero que você fique à vontade para você orar também. Não dependa da minha oração. Talvez você está vivendo esse tempo. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão nesse tempo. Eu estou pregando para pessoas que estão vivendo exatamente esse tempo. O tempo do invisível. Deus prometeu para você. Você recebeu uma promessa. E a promessa foi grande. Deus falou que ia fazer, que vai fazer. Mas quando você olha para a sua vida, você não vê nada. Deus falou que vai fazer nas suas finanças,
que vai te fazer grande, que vai te prosperar. Mas talvez hoje você olhe para a sua conta, está zerada, o telefone não para de tocar, só cobrança, e você não está entendendo. Mas essa noite Deus está me usando para te dizer: continua seguindo essa voz, continua seguindo e caminhando por essa palavra, porque o destino já está te esperando. O destino é certo, a vitória é inevitável. Aleluia, glórias a Deus. Eu estou falando com pessoas que receberam a palavra grande, uma promessa que Ele vai restaurar a sua casa, a sua família, a sua saúde. Mas você olha para a sua vida, você olha para a sua situação, a sua família, a impressão que dá que está piorando. Mas hoje Deus está falando: continua caminhando, porque aqueles 2 homens eram cegos, eles não viam nada, mas eles ouviam. Aleluias, glórias a Deus. E eles seguiram, eles caminharam, eles perseveraram, eles caíram, mas eles se levantaram, eles tropeçaram, eles se levantaram de novo. Talvez você está tropeçando. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que tropeçaram, que caíram, mas você está aqui, você está de pé. O diabo achou que você ia parar, o diabo achou que ia parar você, mas já você aqui. E é isso que ele não gosta, é isso que ele não aguenta, porque você está perseverando, você está acreditando. E Deus está me usando para dizer nessa noite: o seu destino já te espera, o seu milagre já está te esperando. Aleluias, glórias a Deus.